Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Estamos começando mais um Direito ao Ponto bate-papo. No programa de hoje vamos falar sobre direitos do consumidor. Com a pandemia de coronavírus, o consumidor brasileiro acabou sendo prejudicado em várias frentes, seja com o cancelamento de eventos ou com a falta de serviços que deveriam ser essenciais, por exemplo. O que fazer nessas situações? Além disso, será que você já está por dentro de todos os direitos que tem na condição de consumidor? Antes da gente responder essas questões, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já segue o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais? Acompanhe nossos perfis no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. E só para te lembrar, esse programa também está disponível em formato de podcast para você ouvir onde quiser. É só procurar por Mundo Jurídico no Spotify, Deezer, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Olha só, quem está conosco hoje no Direito ao Ponto Bate-Papo são dois advogados do nosso escritório que sabem tudo sobre direito do consumidor. Sejam bem-vindos, Dr. Carlisson Renato e Dr. Iago Cavalcante. É um prazer receber vocês. Bom dia, Vitor. Bom dia, Dr. Iago. Muito feliz de poder retornar ao programa Direito ao Ponto, agora tratando de um assunto tão próximo de todas as pessoas, já que em diversas oportunidades do nosso dia a dia figuramos como consumidor, e principalmente no momento que nos aproximamos do dia 11 de setembro, data na qual o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos de sua vigência. O Código de Defesa do Consumidor é uma arma extremamente importante e poderosa do consumidor brasileiro, e se torna também muito importante em uma época de pandemia, como ocorre nesse momento em todo o mundo e de forma tão forte no nosso país. O CDC é um conjunto de regras bem abrangentes que trata das relações de consumo em todas as esferas. Civil, definindo as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados. Administrativa, definindo os mecanismos para o poder público atuar em relações de consumo. E penal, estabelecendo tipos de crimes e as punições para os mesmos. Nesse período de pandemia, muitas das relações de consumo foram afetadas de forma profunda. Mas como se trata do primeiro programa sobre direito do consumidor, vamos trazer algumas explicações básicas sobre assuntos corriqueiros do dia a dia e, posteriormente, tratar sobre as situações que temos de ficar mais atentos nesse período de pandemia. Quem compõe uma relação de consumo? Inicialmente, acho importante falar sobre a caracterização de uma relação de consumo, para que possamos entender quando deve ser aplicado o CDC, aquele caso concreto do nosso dia a dia ou não. Uma relação de consumo é composta por consumidor, fornecedor e produto ou serviço. E para que não haja dúvida quanto a quem é considerado consumidor, esclareço que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, conforme preceitua o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a jurisprudência pátria tem adicionado algumas exceções ao entendimento literal deste artigo, como, por exemplo, os taxistas. O taxista utiliza o carro dele para exercer sua atividade profissional e não como destinatário final do produto. Porém, neste caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Outro assunto bastante pertinente para elucidarmos é quanto à garantia dos produtos. Hoje abordaremos duas. A garantia legal é aquela conferida por força de lei, no artigo 24 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, não depende da vontade do fornecedor, é um direito do consumidor. Esta garantia obrigatória é de 30 dias para bens e serviços não duráveis e 90 dias para bens e serviços duráveis. Já a garantia contratual é oferecida por mera liberalidade do fornecedor. No entanto, caso não seja disponibilizada a garantia contratual, o consumidor estará protegido, ao menos pelo prazo de garantia legal. Vale lembrar que o artigo 50 do CDC prevê que a garantia contratual é complementar à garantia legal, ou seja, se você compra um produto bem durável e nas informações de produto consta que possui 12 meses de garantia, na verdade esse produto possui 15 meses de garantia, salvo se na descrição do prazo de 12 meses de garantia estiver discriminado que estes 12 meses são compostos por 9 meses de garantia contratual e 3 meses de garantia legal. Para os curiosos do direito, faça a ressalva que a jurisprudência tem aplicado a garantia legal sendo complementar à garantia contratual, o inverso do previsto no CDC. No entanto, será tema para outro programa. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, doutor Iago, é com relação ao produto quando apresenta vícios. Como proceder?
Se você comprou algum produto e este apresentou vício de funcionamento, os fornecedores têm um prazo de 30 dias para consertá-lo, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Caso não seja sanado o vício do produto neste prazo, o consumidor poderá escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o abatimento proporcional do preço. Se o vício era de serviço e não for sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá escolher entre a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de perdas e danos, e o abatimento proporcional do preço. Destaco que, em relação a este prazo, pode-se convencionar a redução ou ampliação dele, não podendo ser inferior a 7 dias e nem superior a 180 dias. E qual o prazo que nós temos para reclamar do vício que surgir no produto ou serviço? Bom, este prazo decadencial varia com base no caso concreto. Você precisa analisar se o vício é aparente, desde o momento da compra ou contratação, ou se é um vício oculto, ou seja, um vício que só foi revelado posteriormente, bem como precisa saber se o produto ou serviço possui caráter durável ou não durável. O direito de reclamar caduca em 30 dias para produtos e serviços não duráveis, e caduca em 90 o direito a reclamar para produtos e serviços duráveis. Estes prazos começam a contar a partir da data da compra ou do recebimento do produto, se o vício for aparente, e nos casos de vícios ocultos, inicia-se o prazo após o descobrimento do referido vício. E se eu reclamar administrativamente, e mesmo assim os fornecedores não resolverem meu problema? Bom, neste caso, estamos tratando de prazos prescricionais, e caso não obtenha uma solução de forma direta com os fornecedores, você pode ajuizar uma ação de indenização por danos morais e materiais, com auxílio de um advogado de sua confiança. No entanto, o prazo para pleitear em juízo decorrente de vícios do produto são de 3 anos, conforme preceitua o Código Civil. Já nos casos de fato de produto, que de forma simplificada, para que você possa entender, trata-se de um acidente de consumo que, além de afetar o consumidor economicamente, também o atinge fisicamente ou de forma psíquica, este prazo é de 5 anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Dr. Carlos, e se o meu nome for escrito no serviço de produção ao crédito de forma indevida, o que devo fazer? Bom, a jurisprudência do STJ é consolidada quanto ao dano moral in re ipsa, ou seja, é um dano moral presumido pela simples ocorrência do fato. Portanto, se alguém escreve de forma indevida o seu nome no rol de malpagadores, este tem o dever de repará-lo. É de extrema importância trazer ao seu conhecimento a súmula 385 do STJ, que definiu que não cabe indenização por dano moral oriunda de inscrição indevida quando já tiver outra inscrição do seu nome no rol de malpagador. Porém, tão importante quanto é compartilhar que mesmo com a orientação contida na súmula 385 do STJ, esta pode ser flexibilizada para permitir o reconhecimento de dano moral, decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo do crédito, quando tiver outras inscrições que também tenham origens indevidas, mesmo que as ações ajuizadas para questionar as inscrições anteriores ainda não tenham transitado em julgado, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do consumidor. Portanto, procure um advogado especialista na matéria para que ele possa auxiliá-lo da melhor forma. Bem, como eu havia indicado na primeira oportunidade que me manifestei, há algumas situações que em momentos de pandemia devemos ficar ainda mais atentos. Então, o Dr. Iago e eu listamos algumas situações que demandam uma maior atenção de todos nós, consumidores. Como, por exemplo, se for registrado abuso de preço de itens de consumo, o que podemos fazer? Pois bem, a fixação de preços de itens de consumo, em regra, é mera liberalidade do fornecedor. Entretanto, em casos como enfrentado atualmente, não se pode aceitar o aumento indiscriminado do preço. Principalmente no início do isolamento social, houve notícia de que preços de itens como álcool em gel, máscaras cirúrgicas, teriam variado muito por causa dessa alta procura. E nessas situações, é possível que o consumidor, ao se deparar com um preço muito elevado, promova uma denúncia junto ao PROCON, do seu estado ou do seu município, com a finalidade de impedir que o fornecedor eleve o preço dos produtos para se aproveitar da situação de calamidade e oferir ainda maiores lucros e vantagens. Tal situação deve ser considerada como prática abusiva, de acordo com o artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, o próprio Código Civil também há o entendimento que tal prática configura lesão. Está posto lá no artigo 157 do Código. Neste caso, é passível a revisão do valor. Nessas situações, podemos sugerir algumas dicas que são importantes para identificar e demonstrar que a prática de elevação do preço representa uma situação de oportunismo do fornecedor. Comparar com preços anteriores praticados pela empresa, especialmente por meio de recibos e notas fiscais anteriores. Comparar com preços praticados pelos concorrentes e verificar se há muita oferta desse produto pelo mercado. Os órgãos de defesa do consumidor têm condições de avaliar na prática cada caso concreto, tendo autoridade condições de exigir dos fornecedores a apresentação de documentos como nota fiscais de compra, livros contábeis, entre outros documentos e informações da empresa e de tais produtos. Uma segunda situação que podemos analisar seria a seguinte: comprei de uma forma online e quero devolver. Terei prorrogação para não ter que ir ao correio agora? Bom, lembramos que não podem ser exigidas medidas impossíveis ou que vão contra a saúde e segurança do consumidor. Isso seria totalmente desproporcional e feriria a boa-fé que deve permear as relações de consumo. No caso, se a pessoa quiser se arrepender dentro do prazo de 7 dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, deverá questionar a empresa sobre os procedimentos e recomendamos que manifeste esse interesse dentro do prazo por e-mail, por exemplo, para que seja garantido o direito. A princípio, não há garantia de prorrogação, apesar das cláusulas terem que ser flexíveis nesse período de pandemia, entendendo que o consumidor é a parte mais vulnerável. Posto isso, diante da pandemia do novo coronavírus, houve algumas alterações de legislações atinentes ao direito do consumidor e decidimos trazer 3 situações que também merecem uma melhor análise de nossa parte, para esclarecer os consumidores sobre seus direitos. No caso de cancelamento de eventos como shows, cinemas, teatros, quais são os meus direitos? De acordo com a medida provisória 948, de 8 de abril de 2020, o consumidor apenas terá direito de exigir a devolução dos valores pagos se não for dada pela empresa a possibilidade de remarcação, disponibilização de crédito para ser utilizado no prazo de 12 meses ou outro acordo não for pactuado com o consumidor. Se a opção adotada for a remarcação, deverá observar os critérios de sazonalidade, ou seja, o período contratado. E o prazo de 12 meses começará a contar a partir do fim da decretação de estado de calamidade pública. A medida vale para situações de hospedagem em geral, agências de turismo, transportadoras turísticas, locadoras de veículos, cinemas, teatros, plataformas online de vendas de ingressos, organizadores de eventos, parques temáticos, parques aquáticos, acampamentos, restaurantes, bares, centros de convenções, exposições e casas de espetáculos. Outra questão extremamente importante é o prazo de arrependimento de 7 dias. É um aspecto consumerista bastante relevante na pandemia e foi e ainda é a tendência o aumento significativo de aquisição de bens e serviços de maneira online. Mesmo diante da reabertura parcial do comércio nas cidades, há uma manutenção importante nos números de compras utilizando a plataforma online. Nesse sentido, é importante relembrar que o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor deixa clara a necessidade de disponibilizar informações claras, precisas ao consumidor, sobre os riscos que os produtos representam à saúde e à segurança. Registre-se ainda a necessidade de informações claras acerca das informações do produto, sobretudo referente aos valores para sua aquisição. Não é porque a compra é online que o fornecedor pode se eximir da informação do valor do produto ofertado. Quem nunca visualizou via redes sociais a oferta de determinado produto sem informação do valor? Vamos lá e indagamos quanto a tal informação e apenas recebemos a indicação, valor via direct. Tal conduta lesa o direito ao consumidor a ter disponível a informação clara e precisa sobre o produto posto à disposição. Mas voltemos ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Nele estabelece que para toda compra realizada fora do estabelecimento comercial, poderá o consumidor dela desistir no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Contudo, ao texto da Lei 14.010, que principalmente no seu artigo 8º, na qual há determinação de suspensão do referido artigo, até outubro de 2020. Ou seja, tal possibilidade de desistência no prazo de 7 dias deixaria de ter aplicação para a aquisição de produtos perecíveis de consumo imediato e medicamentos. A suspensão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor
estaria sopesada ao direito da saúde e às regras básicas de segurança, diante da condição sanitária existente e a pandemia do Covid-19. Haja visto o risco que o trânsito de tais produtos poderia gerar à sociedade. Quanto à manutenção de serviços essenciais, entendo pela relevância em trazer análise sobre a Lei 13.979 de 2020, conhecida como Lei do Coronavírus. Nessa lei foram elencados os serviços tidos como essenciais durante o período da pandemia, dentre os quais destacam-se os serviços de assistência à saúde, de telecomunicações e internet e distribuição de luz e gás natural, a fim de garantir a prestação contínua de serviços tidos como essenciais, inclusive diante de eventual inadimplência do consumidor. Diversas propostas legislativas têm sido apresentadas, como é o do caso dos projetos de lei de números 703/2020 e 783/2020, em trâmite perante a Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente. Outras medidas judiciais para garantir a prestação de serviços essenciais durante a crise de saúde pública também foram propostas, sobretudo por PROCONs e associações de defesa do consumidor. Já aqui na Paraíba, entrou em vigor a Lei 11.676, que se trata de uma legislação que determina a proibição da interrupção de serviços essenciais por atraso no pagamento, durante a validade do decreto de calamidade pública, em decorrência do estado da pandemia do coronavírus. Esta lei proíbe empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e telefonia de interromper o fornecimento nas unidades domiciliares com renda familiar de até 5 salários mínimos. O prazo para que o serviço não seja cortado é de 90 dias, podendo ser prorrogado enquanto durar o período de anormalidade. Segundo essa legislação, o consumidor inadimplente deverá comunicar à concessionária por e-mail ou por outros meios o motivo do não pagamento da conta, dentro do prazo estabelecido, anexando ao processo protocolado o comprovante de renda familiar ou qualquer documento que ateste a situação financeira familiar da unidade domiciliar. Assim, é importante mencionar que o responsável pela unidade familiar que não apresentar a justificativa do inadimplemento perante a empresa não fará jus ao benefício previsto nessa lei. Muito bom, viu, doutores? Vocês promoveram hoje uma discussão super interessante. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Abro agora espaço para as considerações finais, começando com o Dr. Carlson Renato. Bem, Vitor, é válido relembrar que a pandemia do coronavírus afetou a todos e devemos sempre buscar a melhor forma de resolução de conflitos, principalmente no cenário atual em que situações inesperadas surgem diariamente, exigindo de todos mais compreensão e diálogo. É claro que o judiciário pode e deve ser acionado nos casos em que a conciliação não obteve sucesso, ou até mesmo antes. No entanto, é importante recordar que tanto o prestador de serviço quanto o consumidor estão sofrendo ou sofrerão os impactos dessa crise socioeconômica. Por isso, com a intenção de preservar ao máximo a relação já existente, ou seja, decorrente do contrato de consumo, é sempre importante as partes estarem abertas ao diálogo e para que haja uma negociação mais segura, consulte seu advogado ou os órgãos de defesa ao direito do consumidor. E dessa forma, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do programa Direito ao Ponto, ao lado do Vitor, ao lado do Dr. Iago, e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos através das mídias sociais, contato telefônico ou pelo atendimento presencial em nossas unidades. Um forte abraço. Dr. Iago, sua vez. Gostaria de finalizar reforçando a importância dos consumidores atentarem para os prazos decadenciais e prescricionais, pois fazem toda a diferença na luta pela efetivação dos seus direitos quanto consumidor. Nesta oportunidade, cito uma famosa frase no meio dos operadores do direito, que diz: "O direito não socorre aos que dormem", que corrobora com os dizeres bíblicos no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: "O povo perece por falta de conhecimento". Portanto, procure estar sempre assessorado por advogados capacitados e que lhe tragam informações sobre seus direitos, com o intuito de garanti-los. Agradeço ao Lacerda Santana Advocacia pelo convite para participar deste programa de grande valor. Também agradeço ao Vitor e ao Dr. Cássio pela companhia e compartilhamento de conhecimentos. E agradeço em especial a você que assistiu esse programa até o fim, pois é pensando em você que dedicamos todo este trabalho. Forte abraço! Bom, é isso, pessoal. Agradeço novamente a participação dos nossos convidados. Voltamos daqui a 2 semanas com um tema tão legal quanto esse. Prometo, viu? Até mais. Tchau, tchau.